Olá a todos, muito bem-vindos. Meu nome é Natasha e hoje tenho para partilhar contigo mais um episódio dos Guardiões da Luz, onde vamos falar de prática espiritual regular. Nestes episódios, a minha intenção é responder às questões mais frequentes que vocês têm para poder guiar-vos um pouco mais. Se quiseres ir mais profundamente, nós fazemos este trabalho na nossa comunidade e na nossa mentoria em grupo, com o mesmo nome, os Guardiões da Luz. Fazemos este trabalho mais profundamente em grupo, onde todos os meses discutimos e falamos sobre estes temas, respondemos às vossas perguntas, temos círculos de cura. Eu vou colocar o link dos Guardiões da Luz em baixo, mas estes vídeos e estes áudios que eu vou partilhando aqui com vocês são uma tentativa de conseguir também, com quem não está na mentoria, ir um bocadinho mais fundo. Claro, não tão fundo como na mentoria, onde eu consigo trabalhar com vocês com uma forma muito mais pessoal, muito mais direta, muito mais de coração com coração, não é? Do que aqui. Mas eu quero também esclarecer isto. Eu gosto muito das vossas questões no Instagram e no Facebook. Gosto muito de vos responder de uma forma personalizada às vossas questões, mas às vezes eu sinto que falta ali um veículo e estes vídeos e estas sessões dos Guardiões da Luz públicas são um pouco para tentar colmatar isto e para tentar fazer passar um bocadinho a palavra de algumas das coisas que eu acredito e que eu ensino e que eu partilho e que partilho com vocês nas mentorias e nas sessões e nas consultas. Então vamos falar de prática espiritual regular, que é um calcanhar daqueles, não é? É um calcanhar daqueles para vocês, para mim, para todos. Acho que teve 50% ou 60%. Não está aqui. Mas depois eu coloco em baixo no inquérito que eu pus lá no Instagram e no Facebook. Acho que ficou com 60% das pessoas que queriam falar sobre este tema. Porquê? Porque não é fácil, eu percebo, não é fácil. E por isso é que eu gosto de usar a palavra regular. Porque regular nem sempre é possível ser diário, vamos tentar que seja diário, mas nem sempre é possível. A culpa e a perfeição são sempre armadilhas muito difíceis de notar. Porque aquilo que eu sinto é, ok, se eu disse que ia fazer isto diariamente e não estou a fazer, estou a falhar. É a culpa do estar a falhar. E a culpa do estar a falhar, e como nós não gostamos de sentir esta energia da culpa, não é uma energia boa de se sentir. Muitas das vezes desistimos, voltamos para trás. Ou então dizemos amanhã, ou segunda-feira, né? Segunda-feira eu volto a fazer as minhas orações. Ou domingo eu volto a fazer as minhas orações. Ou para a semana eu volto a cumprir aqui a prática espiritual que decidi comigo mesma, porque na maioria das vezes nem sequer há ninguém externo a obrigar-vos, não há aqui ninguém a pressionar-vos a fazer esta prática. É connosco mesmos. E esta perfeição e a culpa são inimigos muito grandes e muitas das vezes difíceis de sequer entender que estão ali a sabotar. Então, aquilo que eu te recomendo é que, em vez de falares em prática espiritual diária, fala em prática espiritual regular. Ou mesmo com ir ao ginásio ou comer saudável, ou seja, aquilo que for que a gente sabe que é bom para nós, não é? Queremos porque sabemos que é bom, mas às vezes vamos um bocadinho a um extremo, não é? Eu vou ao ginásio todos os dias quando saio do trabalho, eu vou comer saudável a todas as refeições, eu vou. E este extremo, se um dia nós caímos e não vamos, porque estamos cansados e não vamos ao ginásio a seguir ao trabalho, ou se, sei lá, o colega apareceu com um bolo de chocolate enorme e nós comemos uma fatia, ficamos com um sentimento de culpa brutal. Então, aquilo que eu te recomendo na prática espiritual, logo para começar, é eu vou fazer o melhor que posso com aquilo que tenho no momento. Eu não vou esperar por amanhã. Se eu falhar hoje, posso tentar logo à noite. Se eu falhar agora, se eu comer o bolo de chocolate ao almoço, não vou dizer, ok, olha, já está ali estragado, vou comer aquilo que me apetecer o resto do dia. Não é? Se eu comer o bolo de chocolate ao almoço, eu vou tentar comer saudável ao lanche ou ao jantar. Tá bem? Se eu não fui ao ginásio de manhã, posso tentar ir à tarde.
Se eu não fui hoje, não consegui mesmo ir hoje, vou amanhã. Então, flexibiliza, não por uma questão de eu não ser uma pessoa regrada, eu não sou, não sei se tu és, não por uma questão de não respeitar as regras, mas por uma questão de não permitir que a perfeição seja o inimigo que sabota a perfeição e a culpa, sejam os inimigos que sabotam este teu processo logo desde o início, antes de ele começar. Por isso é que é a primeira coisa que eu estou a falar contigo. Porque a tua prática espiritual vai mudar. Lamento dizer-te, a tua prática espiritual vai mudar. E nesses momentos de transição é muito importante nós não estarmos agarrados também às nossas expectativas e àquilo que sempre foi feito assim. Então, eu vou-te dar um exemplo prático. Há uma pessoa que eu conheço bem, uma amiga que eu conheço bem, que deixou de gostar de fazer meditações. Ah, pá, é um sacrifício fazer meditações. Então não faças. Usa outro tipo de prática. Faz outro tipo de prática espiritual. Não faz sentido a meditação neste momento. Faz outro tipo de prática. Faz uma meditação ativa. Faz uma leitura de algum livro. Há tantos livros. Eu tenho que vos mostrar os meus livros, que foi outra tema que vocês ficaram super interessados. Encontram um livro que tenha, por exemplo, uma mensagem diária ou umas cartas de oráculo daquelas que têm uma mensagem diária. A nossa prática espiritual vai mudar, tá bem? Então temos que estar preparados para isto. Se não mudasse é que seria estranho, porque se tudo correr bem, não é? Nós vamos crescer e evoluir, amadurecer. Vamos amadurecer na nossa prática espiritual. E à medida que amadurecemos na nossa prática espiritual, vamos descobrindo essas técnicas, vamos percebendo o que é que faz sentido para nós. Cada altura de vida é diferente, não é? Se tu tens filhos pequenos, a tua prática espiritual é muito provavelmente diferente de alguém que já não tem filhos em casa. Se trabalhas por turnos, a tua prática espiritual é diferente de alguém que, por exemplo, trabalha a partir de casa ou tem um horário fixo. Se moras com muita gente, é diferente do que se morar sozinho. Então, as nossas práticas espirituais vão amadurecer e vão ter que se adaptar e encaixar àquilo que é a fase de vida onde nós estamos. E não vai ser assim para sempre. Eu lembro-me muito disto com o meu gosto por velas. Eu gosto muito de, de acender velas, aquelas pequeninas das tileites. Gosto muito de velas. É algo que a mim é quase como se fosse um clique para a minha oração e para a minha prática espiritual. E quando acendo a vela, há ali qualquer coisa que se acende também em mim. E durante muitos anos eu não pude usar velas em casa. Porquê? Porque tinha filhos pequenos, porque tinha gatos desastrados, e durante muito tempo eu não conseguia acender velas em casa. Anos. Anos. E essa energia mudou. Claro que ao início me custou, mas depois adaptei-me. E agora que já está tudo mais crescido e que já tenho gatos menos, já estou mais velha, já não saltam tanto por cima das coisas. Um, Consegui voltar a renovar esta prática há poucos anos, esta prática das minhas velas diárias. E, e é isso, não vai ser para sempre. Se é algo que tu gostas muito, numa altura de vida, numa fase de vida em que é possível voltares a recuperar aquela prática, vais conseguir recuperar aquela prática. Não é? Claro que é triste ao início, mas depois tu acabas por te adaptar e se for algo que faz sentido, vais voltar a integrá-la na tua prática. O mesmo acontece, por exemplo, com. Eu notei muito isso também quando mudei de casa, ou quando as pessoas mudam de trabalho, quando há uma fase de mudança grande na tua vida, se calhar não tens nem disponibilidade mental, nem de tempo, nem de energia, nem de nada, e às vezes física, não é? Porque, por exemplo, as minhas cartas estavam todas, não sei se algumas de vocês ainda se lembram disto, há uns anos atrás, quando eu mudei de casa, as minhas cartas estavam todas enfiadas dentro de caixas. Então eu tinha 2 ou 3 oráculos, tinha 1 ou 10 livros. E isso foram uns meses em que eu tive que me adaptar e sabia que não ia ser para sempre. Tive que me adaptar àquelas circunstâncias. E assim a nossa prática vai se moldando e vai se integrando na nossa vida, sem termos que pensar: ok, não tenho o espaço perfeito, não tenho o tempo, não tenho energia, portanto não vou fazer nada. Não. Se eu tenho menos energia, se eu tenho menos espaço, se eu tenho menos tempo, faço menos, mas faço. Não é? Porque a prática espiritual, seja ela qual for,
que tu integres na tua vida, seja através da oração, seja um caderno de gratidão, seja velas, seja banhos de limpeza. Algumas de vocês também falaram dos banhos de limpeza nas perguntas do Instagram. Seja o que for a tua prática espiritual, tu vais integrando. Não podemos desistir só porque não tenho, sei lá, espaço para fazer a minha prática de uma forma perfeita. Outra coisa que é muito importante na nossa prática espiritual é esta clareza de o que é que neste momento, nesta fase, faz sentido para mim. Eu dei-te aquele exemplo da minha amiga que não está muito ligada neste momento à prática da meditação, que era algo que ela gostava muito de fazer. Está tudo bem. Nós, nestes momentos de transição é difícil, mas não, no meu ver, aquilo que é a minha miopia, aquilo que eu sinto é que eu estar a criar uma prática que não é honesta e verdadeira, só porque eu era assim antes, ou só porque eu sempre gostei de meditação, porque é que eu não gosto agora? Se eu continuar uma prática em que há uma resistência minha, interna, porque aquilo já não faz sentido naquele momento, não, para mim, e para aquilo que eu vejo, não vai ter o efeito benéfico que nós queremos trazer de uma prática espiritual, porque há uma resistência. Podemos tentar perceber porque é que há aquela resistência, se é uma resistência porque realmente não faz sentido para mim neste momento, ou se é uma resistência porque eu estou muito ansiosa, muito estressada, ou porque está aqui alguma coisa externa a influenciar este caminho. Mas se ela não faz, se essa prática já não faz sentido, nós evoluindo e ficando mais maduros na nossa espiritualidade, vamos acrescentando novas coisas e vamos alterando coisas na nossa espiritualidade. E é difícil na mudança, na parte de transformação, é desafiante ter esta clareza, mas essa clareza vai se tornando mais óbvia à medida que nós continuamos a nossa prática. Então, se eu não fizer a meditação e fizer, por exemplo, um autotratamento de Reiki, será que isto já faz mais sentido para mim neste momento da minha vida? Ou se eu não fizer a meditação, mas tirar uma carta em que há um texto maior e eu consigo ler esse texto e fazer uma meditação com esse texto. Será que faz mais sentido? Eu acredito que tudo o que traz clareza é divino. Tudo o que traz confusão não é divino. E nestes momentos de transição nós temos que parar, não é? Em que eu tenho uma prática regular que faço há muitos anos e depois sinto, epá, está aqui alguma coisa que tem que mudar, aqui alguma coisa que já não faz sentido. Neste momento de transição, aquilo que eu tenho que procurar é clareza. Não é? Dentro desta confusão, porque eu fazia uma coisa e agora sinto que tenho que fazer outra, onde é que eu vou buscar a clareza? Qual é a direção da clareza? Não é? Lembre-se disto, tudo o que é clareza é divino, tudo o que é confusão não é divino. Tudo o que gera confusão não é divino. Bem? Pronto. Ai, mas eu tenho a minha vida completamente embrulhada. Como é que eu sei o que é divino? Qual é o caminho que traz clareza? Qual é o caminho que traz uma leveza no coração? Qual é o caminho que, e a prática espiritual é para isto que ela serve, qual é o caminho da coragem? Qual é o caminho da verdade? Qual é o caminho que, em vez de gerar mais confusão na minha vida, gera clareza? E a prática espiritual ajuda nisto. A perceber com clareza qual é o melhor caminho. Eu vou-te dar um exemplo meu. Vou dar um exemplo meu. Uma coisa que eu fiz durante anos, décadas, provavelmente, foi tirar uma carta de oráculos todos os dias. Todos os dias eu tirava uma carta de oráculos, via qual era a minha mensagem para o dia e continuava o meu dia, não é? Pronto. O ano passado, eu deixei de sentir que queria tirar cartas diárias. Depois de décadas a fazer aquilo, e foi muito confuso para mim ao início, porque era algo que me trazia um grande conforto, que me trazia uma grande paz, era a minha prática espiritual de manhã, no início do dia. E claro que houve ali um momento de confusão, não é? E depois aquilo que eu me perguntei foi, ok, então vamos lá trazer clareza. O que é que me traz clareza? O que é que me traz leveza? O que é que eu sinto? E aquilo que eu comecei a fazer foi
a escrever as minhas orações, em vez de tirar as cartas, escrevia a minha oração durante o dia. Qual é a intenção que eu tenho para o dia? Se quiseres dizer assim, qual é a intenção que eu tenho para o dia? Qual é a minha oração para o dia? Qual é a minha visão para o dia? E comecei a sentir mais leve, mais confortável. Assim, ok, então é isto, vamos mudar de tirar uma carta para o dia e começar a colocar uma intenção para o dia. O mesmo aconteceu durante o mês, eu tirava, muitos de vocês lembram-se disto de certeza, eu tinha sempre era a minha energia do mês, não é? A carta do mês, que normalmente era um mestre ascenso ou um arcanjo, pronto. Eu tinha a carta do mês e no início de 2025, não é? Ou seja, no ano de 2025, eu decidi, não, eu não vou tirar uma carta do mês. Eu não quero uma energia do mês. Eu quero ser eu a escolher a minha palavra do mês. E então, todos os meses, no início do mês, em vez de tirar uma carta, eu escolhia qual era a energia que eu queria para aquele mês. E foi assim que foi o meu ano de 2025. Pronto. E este tipo de maturidade, de transição na tua prática espiritual é saudável e é natural. E, e no meu caso, mais uma vez, no meu ponto de vista, na minha miopia, eu não resisto a isso. Eu não resisto a isso. Se por alguma razão eu sinto que há alguma coisa que eu. E no caso das cartas, é uma coisa que eu fazia há décadas. Décadas. Se eu sinto, ok, não é isto, eu não sinto. Está estranho, não quero. Se eu sinto algum desconforto, alguma resistência, eu vou tentar perceber porquê. Ok, porquê eu estou a sentir esta resistência? É porque já não faz sentido para mim? Ou é porque há aqui alguma influência externa? Se eu mudar esta prática para algo diferente, não é? Em vez de escolher a carta do mês, escolher eu a palavra do mês. Em vez de tirar uma carta para o mês, escolher eu a palavra do mês. O que é que eu sinto? Sinto resistência, sinto fluidez, sinto-me bem, funciona bem, gosto. Né? O resultado, né? Pelos frutos conhecerás a árvore. Qual é o resultado ao fim de um ano, não é? 2025, ao fim do ano eu percebi, boa, correu bem. Então vamos continuar até haver uma nova transformação na minha prática espiritual, que provavelmente vai haver. Está tudo bem, está bem? Está tudo bem. Provavelmente vai haver uma transformação na minha prática espiritual daqui a um ano, uns meses, o que for. Tá bem? E voltar a fazer a mesma pergunta. Ok, há aqui alguma coisa que já não faz sentido. Como é que eu consigo clareza aqui? É algo interno ou é algo externo? É algo que eu só tenho que mudar um bocadinho ou é algo que eu tenho que transformar completamente? Não é? Então, esta clareza e esta maturidade na tua prática espiritual, não levado ao extremo, não é mudar. Porque agora estou aborrecida, portanto vou mudar de semana a semana. Tudo bem, se os resultados forem bons, tudo bem. Mas não é esse extremo que nós estamos a falar. É algo que está relacionado com a tua maturidade. E se calhar tu notas isto, coisas do dia a dia. Se calhar o teu paladar mudou. Não, no almoço estava a pensar nisto. Em que eu nunca gostei de vinagre, nunca gostei de pickles, nunca gostei de nada dessas coisas. E agora que estou mais madura, sabe-me bem, gosto. Não é? Tenho medo de vinagre na salada, que era coisa que seria impensável para mim. Tenho medo de vinagre na salada. Então, o meu paladar mudou com os anos. Porquê é que eu hei de estar a lutar com isso? Senão, que nem é nada que não seja saudável. Também. Então, é normal que a tua prática espiritual também vá mudando. Claro que nós temos que ter aqui algo claro que seja esteja em alinhamento com quem nós somos, que não causa aqui resistência, mas esse alinhamento pode ir mudando à medida que tu vais ficando mais madura espiritualmente também. Outra coisa em relação à prática espiritual que eu penso muitas vezes é que é um privilégio. E se tu pensares nisso, é um privilégio. Há tanta, ao longo da história, houve tanta gente que foi perseguida, tanta gente que foi morta, porque tinha uma prática espiritual, uma crença espiritual diferente da maioria. Hoje em dia, hoje, século XXI, há pessoas que são perseguidas pelas suas crenças espirituais em várias partes do mundo. Então, ter uma prática espiritual, para mim, é um privilégio e é algo que eu tento agradecer regularmente,
por me ser permitido ter uma prática espiritual fluida, por me ser permitido estar aqui a falar contigo sobre isto, por não ser obrigada a ter uma crença específica só porque o governo do meu país, ou seja, aquilo que for, me obriga a ter essa crença específica, ou seja, esta liberdade espiritual, religiosa, para mim, eu sinto que é um privilégio mesmo hoje em dia, no século XXI. Então, é algo que eu tento não tomar como garantido, porque nenhum direito está garantido, eu sei que a gente acredita que sim, mas não está. Nenhum direito está garantido e nós cada vez vamos ver mais isso. Então é algo que eu tento focar-me neste privilégio e nesta oportunidade de me expressar espiritualmente, energeticamente, sem ter que esconder, porque sempre houve, né? Pode ser proibido, as pessoas fazem a mesma, mas têm que fazer escondidas. E eu não sei se vou denunciar aqui a minha idade, não é? Mas eu sou do tempo, eu ainda sou do tempo em que não havia a divulgação que há hoje, em que não havia internet. Sim, eu sou do tempo em que não havia internet. Eu nasci antes da internet, eu nasci antes do Google, né? Não havia internet, não havia Google, não havia inteligência artificial, não havia livros, não havia podcasts, não havia YouTube, não havia nada destas coisas. E a nossa prática espiritual era muito limitada à pouca informação que nós tínhamos. Então, mais uma vez, é perceber este privilégio de ter acesso a isto tudo, de ter acesso a uma internet que, por enquanto, ainda não está restrita, ou pelo menos muito restrita. Então, para mim, é algo que ter uma prática espiritual regular não só é algo que me ajuda, como é algo que eu sinto que tenho que aproveitar ao máximo e agradecer ao máximo e valorizar ao máximo. Bem? Quando eu falo de prática espiritual, ela pode ser diferente e será certamente diferente a minha da tua. E temos de ter muito cuidado com a comparação. Porque agora, não é? Esta é a desvantagem, não é? Antigamente não havia internet, YouTube, podcasts, livros, todas estas coisas. Era uma desvantagem, mas também é uma vantagem. Porquê? Porque nós podíamos focar-nos muito na nossa prática interior, aquilo que fazia sentido para nós. Agora, com isto tudo, e com as 500 mil coisas que tu vês, é difícil discernir aquilo que é o verdadeiro e honesto em ti do que aquilo que é simplesmente o que tu queres fazer, aquilo que o influencer não sei do que está a fazer e queres ser igual ao outro. É preciso ter atenção com esta comparação. Porque é muito provável que a tua prática tenha coisas diferentes. Seja diferente, não seja se calhar tão perfeita como aquilo que aparece no YouTube, no Instagram, no TikTok, o que seja. E isto é uma armadilha também, não é? É uma armadilha grande. Porque se tu vir, vamos pegar aqui no exemplo de, por exemplo, no meu exemplo, a minha prática espiritual ocupa uma grande parte do meu dia, porque também é o meu trabalho. Ou seja, é algo que faz parte, eu não consigo fazer aquilo que é a minha missão, o meu propósito, o meu trabalho, se não tiver uma prática espiritual regular. Então tu nunca te podes comparar comigo, porque o meu trabalho é isto. Então, a minha prática espiritual pode, sei lá, durar uma hora, ou uma hora e meia, ou 2 horas, ou 3 horas, às vezes é o dia inteiro, não é? Então, tu não te podes comparar. Não podes dizer, não, eu tenho que fazer 3 horas de meditação, ou tenho que fazer 1 hora de leitura espiritual, ou de meditação, ou seja, aquilo que for. Não dá para comparar, porque todas as vidas são diferentes e todos os trabalhos são diferentes e todas as missões de vida são diferentes, então tens que ter muita atenção. Também este é o lado menos cor-de-rosa da internet e dos TikToks e dos YouTubes. É a parte menos cor-de-rosa, também não te compares. E junta a tua e muitos de nós, e eu incluída, temos que juntar a nossa prática espiritual há outras coisas que já fazemos. Vou-te dar um exemplo. Se tu queres aprofundar a tua prática espiritual com os teus filhos, podes juntar, por exemplo, a oração ao anjo da guarda quando estás a ler a história à noite.
Por exemplo, também, uma das coisas que eu faço e que pode ser que também ajude alguém é, quando estou a limpar fisicamente a casa, fazer limpeza energética também. Então, vamos imaginar, estou a lavar o chão, né? Lava-se o chão primeiro, lavar, né? Com detergente, lavar o chão, e a seguir faz a limpeza energética da casa. Junta-se as duas coisas. O mesmo acontece com a limpeza pessoal. Há muitas pessoas com alguma sensibilidade energética e espiritual que precisam de fazer limpeza energética diária. É o que é. Se juntares isso ao duche, por exemplo, também, quando estás a tomar duche, lavas-te fisicamente e também pedes a limpeza espiritual ou usas óleos essenciais ou sabão, por exemplo, se um sabão específico, seja de água de Flórida, seja se um sabão que tu quiseres das 7 ervas, o que sentires e o que usares, óleos essenciais, eu uso muitas vezes óleos essenciais. À medida que nós tomamos duche, que tomamos o banho, também fazemos a limpeza energética, também então juntar as duas coisas. Se a tua prática espiritual for, por exemplo, um caderno de gratidão, podes escrever no teu caderno de gratidão 3 ou 4 ou 5 coisas pelas quais estás grata durante a hora do almoço, por exemplo. Porque quando chegas a casa tens os miúdos e não sei o quê e é uma grande confusão. Pode ser durante a hora do almoço. Eu tenho uma amiga que fazia as orações dela sempre no carro antes de ir trabalhar, por exemplo. Porquê? Porque ela tinha que chegar mais cedo, ficava um bocadinho no parque de estacionamento, tinha que chegar mais cedo para conseguir arrumar o carro, ficava um bocadinho no parque de estacionamento a fazer as orações dela antes de ir trabalhar. Isto está tudo bem. A gente vai juntando conforme temos, naquela fase daquela vida, que temos oportunidade, também. Se não consegues tirar, se gostas muito de tirar uma carta diariamente, se não consegues tirar de manhã, podes trabalhar à noite, podes tirar à noite. Ou até podes tirar no carro antes de ir trabalhar, podes tirar na tua secretária antes de ir trabalhar, também. É importante esta flexibilidade dentro da nossa prática espiritual e a não comparação com coisas que não são comparáveis, não é? Alguém que tenha uma vida em que a vida dela é a prática espiritual, vai ter certamente muito mais, quase que obrigatoriamente, muito mais tempo de prática espiritual diariamente do que tu que tens um outro tipo de trabalho, por exemplo. Está bem? E porque é que eu sinto que é tão importante falar neste tema da prática espiritual regular? E nós já falámos disto, tu começas a sentir os frutos de cuidar desta árvore, que é a tua espiritualidade. Começas a sentir-te mais calma, mais tranquila, mais uma conexão maior, perceber melhor as mensagens, tens uma proteção espiritual superior, parece que as coisas correm, fluem de uma maneira diferente, que tu sentes as coisas de uma maneira diferente. E isto acontece com a prática regular. E o exemplo que eu costumo dar é o exemplo de lavar os dentes. Se tu tiveres, sei lá, 15 dias sem lavar os dentes, provavelmente a tua saúde oral não vai ser tão boa como alguém que lava os dentes todos os dias. Por exemplo, começas a ter cáries, começas a sentir um desconforto nas gengivas, ou seja, começas a ter sintomas. E a ideia desta prática regular, ou seja, tu lavar os dentes todos os dias, é não ter sintomas. E aqui o mesmo acontece. Se tu. E aqui, quando eu falo em prática espiritual, é aquilo que tu sentires que é prática espiritual, seja o caderno de gratidão, seja oração, seja velas, seja rezar o terço, seja o que for. Quando é quebrada esta prática regular, começas a baixar as tuas defesas e as coisas começam a sair um bocado do equilíbrio. Pegando aqui outra vez no exemplo do lavar os dentes. Se calhar, se não lavares os dentes um dia, não cai, não, é, não há mal nenhum no mundo, não é? Mas se calhar, se for um mês, já não é assim. Tá? Então, tu até podes falhar uma vez, mas se calhar não vamos falar os meses, não vamos falhar o mês todo. Se eu falhei um dia, amanhã retomo. Tá bem? Se eu não lavei os dentes hoje por alguma razão, pá, amanhã retomo. E vai nesta prática espiritual
vai muito de acordo com, como nós já falámos, daquilo que é a tua fase de vida, mas também o teu tipo de personalidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem é mais tipo A, não é? Quem gosta de ter as coisas muito regulares, não é? Gosta muito daquela prática mais ritualizada. Vamos imaginar alguém em que a sua prática espiritual será rezar num sítio específico da casa, por exemplo, num oratório específico da casa, ou escrever especificamente com aquele ambiente, escrever o seu caderno de gratidão, por exemplo, com aquele ambiente, ou dizer orações já feitas em vez de orações que vêm do coração. Está tudo bem. Mas isso tem que ser algo que é natural para ti. Se tu não fores uma pessoa deste tipo, se não fores uma pessoa que gosta desta vida muito regrada, com todas aquelas regras, com todas aquelas orações específicas, não vale a pena forçar. É ires trabalhando e ires fluindo e seres flexível, trabalhares com aquilo que te é natural. Não é? Como eu costumo dizer, pegares naquilo que te é natural. Se o que te é natural é dizer as orações do coração, diz as orações do coração. Se o que te é natural é teres uma oração específica escrita no teu caderninho e é essa oração que tu dizes todos os dias, também está bem. Trabalha com aquilo que te é natural e trabalha com aquilo que te faz sentido. Se aquilo que eu te disse das pessoas de fazerem as orações no parque de estacionamento do carro antes de irem trabalhar, te mete os cabelos em pé, não faças, está tudo bem. Faz aquilo que te é natural e que se aplica a ti nesta tua fase de vida. E mais uma vez, flexibiliza-te, porque é normal que a tua prática espiritual vá mudando e vá amadurecendo à medida que a vida vai mudando. Se calhar, se nesta fase da vida tens 3 filhos pequenos, a tua prática espiritual vai ser diferente do que quando eles tiverem 18 anos e não saírem do quarto. Não é? Pronto. Então, e dentro desta ideia também da comparação, não é? Não julgues, não só com a comparação com o outro, mas não julgues também com a comparação com o teu eu anterior. Se tu agora tens 2 filhos pequenos ou 3 filhos pequenos e muito pouco tempo, ou estás num trabalho diferente que te exige mais tempo, mais disponibilidade, não te podes comparar com o teu eu anterior. Não te podes comparar com o eu do passado que, sei lá, que não tinha filhos, por exemplo. Não te podes comparar com o eu do passado que, em vez de trabalhar full-time, trabalhava part-time. Não te podes até comparar com o eu do passado que tinha descoberto a prática, e como no amor, né? Que tinha descoberto uma prática espiritual específica e estava super enamorada, super apaixonada. E claro que as coisas com o tempo, tal como no amor, vão amornando. Não é? E aí a pergunta que tu te deves fazer é: ok, isto está morno. O que é que eu sinto em relação a isto? Sinto que é algo que eu quero voltar a aquecer, sinto que é algo que eu quero voltar a pôr aqui uma chama, ou é algo que nesta fase da minha vida eu até prefiro assim. Eu até me sinto bem assim. Os frutos são bons. Não é? Vamos ver pelos frutos. Não é? Eu estou bem, estou feliz. Já estava numa mentoria, a semana passada estávamos a falar nisto. Às vezes, quando as coisas estão bem, nós procuramos sarda para nos coçarmos. Não é? Tá bem, não se está tudo bem, nós inventamos problemas. E, e a questão era mesmo esta, porque se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou saudável, se eu sinto-me bem comigo mesma, se eu sinto-me bem com a minha prática espiritual, se eu sinto-me bem com a minha conexão com o divino, se eu sinto que a minha vida está a ir pelo caminho certo, se eu sinto que estou a fazer tudo aquilo que está em alinhamento com o meu coração, porque é que eu vou arranjar um problema ali? Não é? Porque é que eu vou dizer, não, mas a minha prática espiritual, amor, não está tão intensa, a minha paixão por, sei lá, tirar cartas, fazer a minha oração, fazer o meu caderno de gratidão não está igual, a minha paixão não está igual. Mas se os frutos são bons, e se não há
nenhuma maçã podre ali na nossa fruteira, vamos continuar a sermos guiados a fazer algo diferente. Porque na mudança e na transformação, nós somos sempre guiados a fazer essa mudança e essa transformação. Não há ninguém, se calhar há, mas deve haver pouca gente tão resistente à mudança como eu. Eu não gosto nada, assim, principalmente de mudanças bruscas, não gosto. Um, e às vezes é preciso, e não há ninguém que te conheça melhor do que Deus te conhece. E Deus conhece-me, sabe quem é a Natasha. Então sabe que, como a Natasha não gosta nada de mudanças, principalmente mudanças bruscas, vão mantendo sinais devagarinho, em que as coisas, os frutos até são bons, as coisas até estão bem, mas há ali, começa a haver ali algum desconforto. E tem que ser devagarinho, que é para a Natasha se ir adaptando, devagarinho. Não é? Então, não te compares contigo no passado, não te compares com o outro, ser flexível com aquilo que tu tens possibilidade no momento. Se não podes fazer uma oração de 50 minutos, fazes uma de 5, mas faz. Mas faz, tá bem? E esta flexibilidade, juntamente com a maturidade espiritual, é um tema que eu sinto que às vezes não é tão falado. Eu vou-te dar o meu exemplo. Não é? Agora, quando foi esta coisa das tempestades, e eu, como eu te disse, eu sou uma pessoa que até sou muito resistente à mudança, mas até sou bastante flexível na minha prática. Deixo que as coisas vão fluindo. Pergunto porquê, ou seja, se é algo interno meu, se é realmente uma maturidade espiritual que eu estou aqui a receber, ou se é algum obsessor externo. Eu faço sempre essa pergunta e tento sempre analisar isso, se é algo externo, se é algo meu. Se for algo meu, tudo bem, então vamos mudar aqui, vamos adaptar a prática espiritual. Mas quando foi esta coisa das tempestades, uma das coisas que me complicou um bocadinho o sistema é que eu faço o meu caderno de gratidão e eu hei de vos mostrar isto noutro episódio. Aqui, literalmente aqui, sentada aqui. Uma grande parte da minha prática espiritual é aqui, como eu estou contigo, agora, aqui, sentada nesta cadeira, neste preciso lugar. E na altura das tempestades eu não podia estar aqui, porque isto é a altura, é o caminho para o sótão, para o telhado. Pronto, não conseguia estar aqui. Emocionalmente eu não conseguia estar aqui sentada. Ouvia-se muito o vento, etc. E não imaginas como foi complicado para mim, e que é uma coisa que é portátil, não é? Porque isto é um caderno pequenino que eu pego para escrever a minha gratidão todos os dias e as minhas orações. É só pegar nisto, que é pequenino, e levar para outro sítio, para o quarto, por exemplo. E não imaginas a resistência que eu tive em fazer essa adaptação tão simples, pegar no caderno, pegar nas canetas e ir para o quarto. Claro que eventualmente consegui fazer essa transição. Claro, obviamente fiz essa transição. Mas houve ali uns dias em que a confusão, que não é divina, tudo o que é confusão não é divino, tá bem? Em que houve aquela confusão e houve esta necessidade de questionamento interno de então o que é que eu posso fazer? E agora tu olhas para mim e dizes, oh, Natasha, a resposta é simples, é pegar no caderno, pegar nas canetas e levares para outro sítio. Mas naquela altura, a confusão era tanta que uma resposta óbvia como esta, eu não conseguia chegar lá. Tá bem? Então demorou uns dias, uma semana, talvez, até eu conseguir chegar a essa resposta. Tá bem? E é por isto que esta flexibilização e esta adaptação às circunstâncias da vida pode ser uma grande armadilha, porque se tu resistes a esta mudança, não é? Simples como esta, em que eu estava a resistir, se nós resistimos a esta mudança simples, podemos parar a nossa prática espiritual, que foi o que aconteceu para aí durante uma semana. Mas, mais uma vez, não é porque eu parei uma semana que disse, tá bem, então agora vai tudo pela janela. Não, parei uma semana e vamos retomar. Voltamos do ponto onde parámos. Não, não se pode deitar tudo pela janela. Não é? Não é perfeito? Não. E uma coisa que eu te vou mostrar. Vou-te mostrar isso. Vou-te mostrar já. Hei-te mostrar isto depois e falar nisto depois noutra altura. Se tu vires logo... Estás a ver? Isto aqui não está escrito. Eu escrevo aqui no meu caderno de gratidão todos os dias. E se tu vires, este aqui não está escrito, foi na semana da tempestade. E aqui também pouco está escrito. E eu deixei isto em branco
precisamente por isso. Ou seja, deixei uma caderno em branco nos dias em que não fiz a minha prática espiritual da gratidão, precisamente por isso. Para eu me lembrar e para saber que aqueles dias, aquelas semanas, foram semanas em que eu tropecei e caí. E que faz parte. E que depois voltei. E se eu te mostrar os outros a seguir? Vou-te mostrar outra vez os outros a seguir. Se eu te mostrar as outras semanas a seguir, está tudo preenchido. Pronto. Voltei. Tá? E é assim, a gente tropeça, cai e voltamos. Então, ideias para a prática espiritual, que foi outra pergunta que vocês também fizeram no Instagram. Natasha, dá-me ideias sobre o que é isto de prática espiritual. Caderno de gratidão, que foi o que eu acabei de mostrar, onde eu escrevo uma coisa, neste caso, mas aquilo que eu te recomendo é que escrevas 3 a 5 coisas por dia, se estiveres no início, 3 a 5 coisas por dia, pelas quais estás grata, específicas, não é? Não é só, eu estou grata pelo sol que nasceu hoje de manhã. Eu estou grata pelo sol de hoje de manhã que me permite lavar e estender a roupa para ter roupa para vestir durante a semana, por exemplo, também algo específico. Não é eu estou grata pelo meu marido, é eu estou grata pelo meu marido porque ele tem um coração generoso e, sei lá, trouxe-me um chocolate que eu adoro quando foi ao supermercado, por exemplo. Também, é só um exemplo. Caderno de cocriação, que eu também tenho ali, que no fundo é uma prática semelhante à prática da gratidão, mas onde eu começo por agradecer coisas que pedi em oração e que ainda não tenho. Ou seja, a diferença é que normalmente no meu caderno de gratidão eu agradeço por coisas que realmente estão no meu momento presente e no meu caderno de cocriação eu agradeço e trabalho energeticamente coisas que ainda não estão aqui na minha realidade. E gosto de adicionar imagens, fotografias, desenhos, coisas que me façam lembrar e que despertem uma emoção daquilo que eu quero trazer para a minha vida, se for para o meu bem supremo e de todos os envolvidos. Outra prática espiritual, oração. A oração, seja falada, seja uma oração tradicional que já está escrita e que já é usada há, há muito tempo, seja uma oração específica de uma religião, que seja a tua religião, seja uma oração que vem do momento, seja uma oração que tu escreves e que repetes e que escreves todos os dias. Por exemplo, eu tenho uma pessoa em mentoria que escreve a mesma oração todos os dias. Não é? Ela criou essa oração e escreve essa oração todos os dias como uma forma de se conectar com algo que ela quer trazer para a vida dela. Não é? Então, oração. Outra coisa que eu costumo utilizar na oração é alguns aplicativos, e vocês também fizeram perguntas sobre esses aplicativos. Eu uso o aplicativo do Hallow, H-A-2-L-O-W, vou pôr também o link, que tem algumas orações em português, e nesse aplicativo eu uso muito a oração do Arcanjo Miguel, que é uma oração de um minuto, de uma oração de proteção do Arcanjo Miguel, então eu às vezes ponho essa oração a tocar. Outras coisas que eu uso. Também há alguns aplicativos de meditação, não é? Que têm músicas de meditação ou meditações guiadas, se tu quiseres utilizar, ou no YouTube também há meditações guiadas, se tu quiseres utilizar. No meu canal do YouTube eu também tenho algumas orações na mentoria e na comunidade dos Guardiões da Luz temos mais meditações, não é? Que não estão disponíveis publicamente no YouTube. Velas, por exemplo, pode ser velas, cristais, óleos essenciais podem fazer parte aqui da tua prática espiritual, em que tu escolhes um óleo essencial específico ou escolhes uns cristais específicos para utilizar nesse dia, ou nessa semana, ou nesse mês, ou nessa altura, né? Neste momento presente, cartas, oráculo, por exemplo, eu também gosto muito, é algo que as mensagens e as imagens despertam em mim um grande sentido de conexão com o divino. Livros, há livros em que tens aquela mensagem por dia, em que tens uma mensagem por dia, por exemplo, também pode fazer parte da tua prática espiritual. E caminhadas, até as próprias caminhadas na natureza, podem ser uma forma de prática espiritual, porque é uma conexão com o natural, é uma conexão com a energia do ambiente que está à tua volta. Se tiveres outras sugestões, diz-me e coloca, aqui se estiveres no YouTube, colocas aí embaixo, porque
Vocês têm, esta é uma das questões que mais aparece, que é: "Eu não sei o que é de fazer na minha prática espiritual". Não tem que ser nada de complicado. Começa com uma oração antes de ires dormir, por exemplo, ou o teu caderno de gratidão antes de ires dormir, se a oração não for muito a tua praia. Começa com escrever uma coisa no teu caderno de gratidão. Ou começa por criar um quadro de visão, onde tens imagens das coisas que queres trazer para a tua vida e aquele quadro desperta aqui uma emoção positiva em ti para te lembrar que aquele é o objetivo, não é? Então é para ali que eu tenho que caminhar. As minhas decisões têm que refletir este objetivo. A prática espiritual não tem que ser complicada, pode ser tão complicada ou tão pouco complicada como tu quiseres. Pode ser algo muito específico, muito ritualizado, muito sempre igual, ou pode ser algo mais flexível. É como tu sentires, desde que faça sentido para ti, que tenha aqui um alinhamento com o teu coração e com os resultados que tu queres. E, e à medida que tu vais criando esta prática, tu vais vendo se esses resultados estão lá ou não. Se aquilo que tu queres é paz e serenidade e calma e tranquilidade na tua vida, tu consegues avaliar isso. Se eu tiver uma prática espiritual diária, se eu fizer as minhas orações todos os dias, ao fim de uma semana, como é que eu me sinto? Sinto-me melhor ou sinto-me pior? Fez sentido ou não fez sentido? Deu frutos ou não deu frutos? Se calhar não deu frutos. Ok, então se eu experimentar um mês, deu frutos ou não deu frutos? Se eu utilizar ah, cartas oráculo, faz sentido ou não? Traz-me um aconchego no peito ou não? Ou é algo que é desconfortável para mim ainda? Bem, vai vendo os resultados, vai vendo os frutos que aquilo te traz. Eu sinto-me bem comigo mesmo ou não? Eu sinto-me bem com a minha vida ou não? E não inventes. Se te sentires bem, inventes. Não inventes problemas ou não há. Porque quando é preciso uma mudança na nossa prática espiritual, ela naturalmente começa a aparecer. Então, se tiveres alguma questão, se eu puder ajudar em alguma coisa, diz-me. No Instagram, principalmente, eu tenho recebido as vossas questões e estou a transformá-las neste formato dos Guardiões da Luz, para ter algo mais longo para partilhar também. Se quiseres ir um bocadinho mais fundo, nós temos a nossa comunidade, a nossa mentoria em grupo, com este nome também, os Guardiões da Luz, onde trabalhamos mensalmente vários temas, onde temos círculos de oração, temos círculos de cura, temos meditações para quem gosta de fazer, temos leituras de cartas para quem gosta, temos mais vídeos que não estão publicamente aqui no YouTube. Aliás, o YouTube tem publicamente talvez nem 5% dos vídeos que eu faço. E se quiseres aprofundar aqui um bocadinho mais na mentoria em grupo, eu vou colocar os links em baixo. No site da Sementes da Alma também é fácil conseguires encontrar. E se eu puder ajudar alguma coisa ou tiveres alguma questão, é só perguntar. Um beijo grande e até à próxima.